Olá, amantes da história, olá, amantes do cristianismo. O programa de hoje vai abordar sobre uma igreja muito importante para a história do cristianismo. Trata-se da Basílica da Natividade, onde, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus Cristo na cidade de Belém. O que diz a tradição e o que diz a história sobre essa basílica, você vai ver hoje no canal História e Cristianismo. Sem demoras, solta a vinheta! A Basílica da Natividade, local em que a tradição cristã afirma ter nascido Jesus, o Filho de Deus e patrimônio da humanidade pela Unesco desde o ano de 2012, está localizada na cidade de Belém, hoje território palestino, com mais ou menos 30 mil habitantes e distante de Jerusalém 10 quilômetros. O nome da cidade já aparecia nos textos sagrados do judaísmo e do cristianismo como local do nascimento do Messias. Os judeus a chamavam de Bet-Lehem, a casa do pão, ou ainda Bet-Lehem de Efrata, a frutífera, nos revelando quão fecunda eram as suas terras e quão ricas em água era seu território, tão propício para a criação de animais e também para a agricultura. A primeira vez que o nome da cidade aparece historicamente foi na 18ª dinastia, em que o faraó era Akenaton, numa tabuleta cuneiforme. O nome que estava nessa tabuleta era Bit-Lahmu, o que abre a hipótese de que o nome da cidade vem de uma divindade caldeia, Lahmu, divindade da natureza e também da fertilidade. Quando visitamos a Basílica da Natividade nos dias de hoje, nos deparamos com um edifício do século VI, construído a mando do imperador bizantino Justiniano I, depois que a Basílica Constantiniana do século IV fora destruída em uma rebelião envolvendo samaritanos e judeus contra os cristãos. Em Belém, encontravam-se muitas cavernas usadas para o abrigo de pastores e animais. Foi numa dessas cavernas que a tradição cristã, representada por Justino Marte, Orígenes, Eusébio de Cesareia e Jerônimo, afirma ter nascido Jesus. Foi Jerônimo que nos informou que o imperador Adriano mandou soterrar essas cavernas e dedicar o local ao culto do deus Adonis no século II. No século IV, depois do Concílio de Niceia, Constantino, o imperador, e sua mãe Helena mandaram construir igrejas nos locais onde Jesus havia passado. Foi assim que ele mandou construir a Basílica da Natividade em cima do local onde havia nascido Jesus, segundo a tradição. Em 386 d.C., Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia para o latim, e uma matrona de nome Paula e sua filha Eustáquia fundaram uma comunidade monástica ao lado da gruta em que havia nascido Jesus.
Pouco resta da Basílica Constantiniana do século IV. Depois de incendiada e destruída por uma rebelião de samaritanos e judeus contra os cristãos em 556 d.C., uma nova basílica foi construída a mando de Justiniano imperador no século VI. Hoje podemos apreciar o piso em mosaico da primeira basílica, descoberto em 1934 em um processo de restauração.